o teorema do valor médio, que pela hipótese desses teoremas aplicarão para as funções contínuas dentro de um intervalo fechado de A e B, que também sejam deriváveis dentro de intervalo aberto de A a B. Então, existe uma relação entre a inclinação da reta tangente, realmente existe uma reta tangente, no caso do teorema de Rowley, que seja uma reta tangente horizontal. No teorema de valor médio implica que sempre existe pelo menos uma reta tangente com a inclinação igual à reta secante, que seja a reta secante que conecta os dois pontos de extremidade sobre o gráfico da função na extremidade do intervalo de A e B. Na aula de hoje, queremos falar que como as derivadas das funções podem afetar sobre o gráfico da função mesmo. Então, realmente, podemos dizer que as derivadas das funções f', f', vão dizer alguns fatos sobre a função f mesmo. Então, podemos interpretar o comportamento do gráfico da função de f a partir das informações que as derivadas da função de f nos fornecem. Por exemplo, veremos que o teste de crescente e decrescente, esse fato que foi já usamos nas várias etapas neste curso, que vemos que, por exemplo, quando que tiver uma curva por exemplo, assim. Então, olhando para a derivada dessa função, que realmente vai ser considerando as retas tangentes no qualquer ponto, e só consideramos a inclinação da reta tangente nesses pontos, isto vai fornecer para nós quando que as retas tangentes ficam retas com inclinação positiva, a função é uma função crescente. Como que, por exemplo, podemos ver nesse intervalo, todas as retas tangentes são com inclinação positivas. E podemos ver que a função é crescente até que chegamos nesse ponto que a reta tangente fica horizontal. E quando que a reta tangente fica horizontal, assim a inclinação fica igual a zero. E depois, quando que observamos outras retas tangentes com inclinação negativa, está mostrando que a nossa função é uma função decrescente. Então, esses fatos realmente se chama teste de crescente e decrescente. Depois veremos o teste de primeira derivada, que fornece as informações para detectar os pontos mínimos e máximos locais, côncava para cima, côncava para baixo, que são informações a partir de f'. Teste de concavidade, que vai dizer quando que uma função é côncava no intervalo, é côncava para cima ou côncava para baixo. Veremos a definição do ponto de inflexão e teste da segunda derivada. Então, vamos começar pelo primeiro fato, que é o teste de crescente e decrescente. Pelo desse teste, realmente nós sabemos que dentro de um intervalo, f' de x, se fica maior do que zero, então f é crescente. Se fica menor do que zero, dentro de um intervalo, f é decrescente. Parece um pouco francês, não parece? Peraí, deixa ela falar mais. Então... Tem alguém perguntando alguma coisa? Eu já mutar. Então,
Realmente, nós podemos demonstrar isso usando o teorema do valor médio. Quando que temos f' de x dentro de um intervalo, por exemplo, no intervalo I, isto está significando que f dentro desse intervalo também é uma função contínua, porque diferenciabilidade implica continuidade. Então, eu posso dizer esboço rápido da demonstração, posso dizer que para qualquer x1 e x2 dentro do intervalo I, que seja um intervalo que, por exemplo, f' de x é positivo, tais que x1 seja menor do que x2, considerando o intervalo fechado de x1 e x2 que fica dentro do intervalo de I, f dentro desse intervalo é contínua. E também dentro do intervalo aberto de x1 e x2, que também fica dentro desse intervalo I, f é derivável. Logo, somos permitidos, usando o teorema de valor médio, dentro desse intervalo de x1 e x2, implicando que existe pelo menos um ponto C dentro do intervalo aberto de x1 e x2, tal que f' de C multiplicado por x2 menos x1 fica igual a f de x2 menos f de x1. Ou seja, a inclinação da reta tangente no ponto C fica igual à inclinação da reta secante no ponto de x1 e x2. Logo, quando que temos essa hipótese que, por exemplo, na parte A, f' de x é sempre positivo para todos os valores dentro do intervalo de I, podemos dizer que então f' de C também tem valores positivos. É um valor positivo. x2 menos x1 também é um valor positivo, porque consideramos x2 maior do que x1. Então, isto implica que realmente o lado esquerdo da igualdade temos um valor positivo. Todos são positivos. Isto vai implicar que quando que x1 é menor do que x2, logo podemos dizer que f de x1 também é menor do que f de x2. Assim, quando que x está crescendo, os valores correspondentes de f também estão crescendo. Isto implica, pela definição, que f vai ser uma função crescente. Essa é uma aplicação do teorema do valor médio para demonstrar o teste de crescente e decrescente. Na maneira análoga, nós podemos demonstrar que quando que f' de x seja menor do que zero, então nossa função fica uma função decrescente. Então, vamos aplicar esse fato, por exemplo, para estudar esse exemplo especial. Vamos encontrar os intervalos nos quais f é crescente ou decrescente. Como podemos fazer isso? Para fazer isso, a primeira coisa que nós consideramos é a derivada da função de f, para ver que nos quais intervalos f' é positiva e no qual intervalos f' é negativa, usando o teste de crescimento crescente e decrescente. Então, vamos derivar nessa função polinomial. Então, f' de x vai ser igual a 12 de x elevado a 2, mais 6 de x menos 6. Essa é a derivada da função de f. Vamos encontrar os pontos, a segunda etapa que encontramos os pontos críticos dessa função. Pela definição dos pontos críticos, os pontos críticos são pontos dentro do domínio da função tal que f' de x fica igual a zero, ou f' de x não existe.
Essa função é uma função polinomial. Então, o domínio dessa função é todos os números reais. F' de x também é um polinomial. Então, um polinômio está definido de todos os reta real. Logo, os pontos críticos aqui vai ser os pontos que F' de x fica igual a zero. Então, para procurar os pontos críticos, consideramos F' de x igual a zero, ou seja, consideramos essa equação. Vamos fatorar o número 6, vai dar 2x elevado a 2, mais x menos 1. E vamos fatorar essa equação quadrática, vai ser 2 de x é x. A multiplicação deveria ser menos 1. E a derivada deveria ser 1. Então, temos menos 1 mais 1, tal que 2 de x e menos de x fica x. Então, vai ser fatorado assim. Logo, agora podemos procurar as raízes de F' de x. As raízes de F' de x são x igual a 1 sobre 2 e x igual a menos 1. Esses são números críticos. Agora que obtemos os números críticos, nós precisamos pegar uma tabela com intervalos, com extremidade dos pontos dos números críticos. Então, nosso método que assim, usamos uma tabela de intervalos. Esses intervalos são determinados pelos pontos, pelos números críticos. Então, consideramos intervalos com extremidade dos números críticos, ou seja, x menor do que menos 1, considerado x entre de menos 1 é 1 sobre 2. E depois consideramos todos os x que sejam maior do que 1 sobre 2. Em seguida, consideramos os sinais da função f'. Sabendo que quando f' fica positivo, nós temos uma função crescente, e se fica negativo, temos uma função decrescente. Então, vamos observar. Por exemplo, quando que temos x menor do que menos 1, por exemplo, menos 2, considerando esse valor aqui na equação de F' de x, podemos ver que os valores de 2 de x menos 1 e x mais 1, ambos ficam negativos. Mas negativo por negativo fica um número positivo. Então, enfim, neste intervalo, todos os valores de F' ficam positivos. Considerando outro intervalo de menos 1, entre menos 1 e 1 sobre 2, para saber qual vai ser o sinal da F', vocês podem procurar um ponto, por exemplo, dentro desse intervalo x igual a 0. Colocando x igual a 0 na equação de F' de x, e observamos que o sinal de F' nesse ponto, dentro desse intervalo, vai ser qual? Então, se colocamos x igual a 0 aqui, obtemos os valores negativos para o fator 2 de x menos 1, é positivo para x mais 1. Então, a multiplicação de um fator negativo por positivo vai dizer que o sinal de F' vai ser negativo. De novo, observamos outro intervalo que vai ser todos os x maior do que 1 sobre 2. Considerando um ponto arbitrário dentro desse intervalo, por exemplo, x igual a 1, substituímos na equação de F'
E observamos como que o sinal muda. Por exemplo, colocando aqui x igual a 1, essa expressão vai ter sinal positivo. Colocando x igual a 1 aqui, vai dar um sinal positivo. Então, positivo por positivo vai ser uma expressão positiva. Então, está dizendo que f' aqui vai ter o sinal positivo. Agora, usamos o texto de crescente e decrescente sobre a função f. Então, podemos dizer que no intervalo de x é menor do que menos 1, pois que f' de x é positivo, f é crescente. No intervalo entre de menos 1 é 1 sobre 2, porque f' é negativo, então f é uma função decrescente. Na mesma maneira, no intervalo x é maior do que 1 sobre 2, temos uma função crescente. Então, vamos ver o gráfico dessa função. O gráfico dessa função, que é uma função cúbica, é nesta forma. E podemos ver que no intervalo de menos 1 até infinito, a função é uma função crescente. Todas as retas tangentes são com inclinação positivas. Agora consideramos o intervalo entre de menos 1 até 1 sobre 2, que vai ser esse intervalo. Nesse intervalo, o gráfico da função é decrescente. E no intervalo de 1 sobre 2 até infinito, a função é uma função crescente, como que já vimos pelos esses pontos críticos. Já vimos que os pontos críticos foram candidatos dos pontos extremos da função, mas são candidatos, não sempre são realmente mínimo ou máximo local ou absoluto. Mas aqui podemos ver esse fato, por exemplo, quando que estamos quando estamos aqui, consideramos todas as retas tangentes. As retas tangentes são retas com inclinação positiva. Até que aqui ficamos com uma reta tangente horizontal. Esse ponto era um ponto crítico. Derivada de f aqui existe. E fica igual a 0. Logo, esse ponto é um ponto máximo local. Podemos observar que se olharmos para as retas tangentes de novo, no outro lado, as retas tangentes no outro lado ficam com inclinação negativa. Então, podemos dizer que a inclinação das retas tangentes muda o sinal, ou seja, f' muda o sinal de positivo para negativo. Quando que isso aconteceu, nós temos um ponto máximo local. Embaixo, no ponto crítico de x igual a 1 sobre 2, todas as inclinações da reta tangente são negativas. E depois, no outro lado, temos a inclinação da reta tangente positiva. Ou seja, f', ao lado esquerdo de x igual a 1 sobre 2 é negativa, mas ao lado direito é positiva. Então, f'
está mudando a direção, está mudando ao sinal. Então, a direção da função está mudando. Podemos dizer que, então, esse ponto crítico que temos aqui, x igual a 1 sobre 2, é o mínimo local. Realmente, esses são fatos que nós chamamos teste de primeira derivada. Então, pelo gráfico, vai ser fácil ver que esse é uma verdadeira, mas realmente esse é um teste que nos ajuda para analisar o comportamento da função. Então, vamos supor que temos um número crítico. O número crítico é um número que ou f' de c não existe, ou f' de c igual a 0 dentro do domínio de f. Vamos supor que nossa função é uma função contínua. Então, se o sinal de f' muda de positivo para negativo, esse ponto crítico vai ser o ponto máximo local, que já vimos nesse exemplo. De positivo para negativo, temos máximo local. E se o sinal de f' muda de negativo para positivo, então, neste caso, nas funções contínuas no ponto crítico C, temos um mínimo local. Mas o teste de primeira derivada, quando que f' não muda o sinal no ponto crítico de C, vai implicar que realmente esse ponto não é o máximo local e nem é mínimo local. Como pode acontecer isso? Nós podemos realmente memorizar esse teste de primeira derivada só pelos gráficos de funções. Vocês podem considerar os gráficos de funções dessa maneira. Por exemplo, vocês podem considerar um tipo de parábola. Então, a direção das retas tangentes aqui é positivo, no outro lado é negativo. Então, f' desse ponto de C, que f' de C fica igual a 0, é um ponto máximo local, considerando outra parábola, quando que as retas tangentes ou f' tem valores negativos e fica, depois do número C, fica como os valores positivos. Estou dizendo que, então, esse ponto que f' de C fica igual a 0, um ponto crítico é o mínimo local. Mas no caso de no ponto crítico, por exemplo, o ponto C aqui, se tiver uma função, por exemplo, neste jeito, temos uma função decrescente. Já sabemos que para as funções decrescentes, as retas tangentes são negativos, até que nesse ponto f' de C fica igual a 0, mas ao lado direito do ponto crítico de C, ainda as retas tangentes ficam com a inclinação negativa. Então, esse ponto C aqui não é o mínimo local nem o máximo local. Ou vocês podem considerar uma função crescente com essa condição. Aqui a reta tangente fica horizontal, então temos um ponto crítico aqui. Mas vocês podem ver que as retas tangentes, ainda que sejam positivas, com inclinação positiva aqui, no lado direito do ponto C, no número C, ainda as inclinações ficam positivas. Então, o sinal de f' não muda. Esse ponto não é um ponto mínimo local e nem máximo local. Então, para determinar os
pontos, os valores mínimos locais e máximos locais, nós podemos usar o teste de primeira derivada. Então, por exemplo, vamos encontrar os valores máximos e mínimos locais dessa função f, o seno de x mais cosseno de x, nesse intervalo de 0 até 2π. Para encontrar esses valores, primeiro nós devemos determinar os pontos críticos da função de f. Para procurar os pontos críticos da função de f, precisamos calcular a derivada dessa função. Então, vamos considerar f' de x vai ser o cosseno de x menos cosseno de x. Todos são deriváveis contínuas, todas as retas reais. Então, não existe nenhum ponto que f' de x não existe. F' de x sempre existe. E agora, para determinar os pontos críticos dessa função, precisamos procurar os pontos que f' de x fica igual a 0. Ou seja, os pontos que o cosseno de x fica igual ao seno de x. No intervalo de x 0 e 2π. Para procurar isso, vocês podem usar o gráfico dessas funções ou vocês podem olhar para o círculo trigonométrico. Mas vamos usar o gráfico dessas funções que já conhecemos. Então, vamos considerar esses pontos. O ponto P sobre 2, P, 3P sobre 2 e 2P. Então, temos P sobre 2, número P, 3P sobre 2 e número 2P. A função de cosseno entre de número 1 e menos 1 tem a forma assim. Ok. Agora vamos desenhar essa foi a função cosseno. Esse é cosseno de x. Vamos desenhar o seno de x. O seno de x está nessa forma. Então, podemos ver que essas duas funções de seno de x e cosseno de x ficam igual duas vezes dentro desse intervalo de 0 e 2π. Por exemplo, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Realmente já sabemos que o seno de P sobre 4 é igual ao cosseno de P sobre 4. Esse ponto é P sobre 4, porque o seno de P sobre 4 é o número radical 2 sobre 2. Mas isso vai acontecer outra vez dentro desse intervalo quando consideramos o ângulo P mais P4. O seno de P mais P4 também fica igual ao cosseno de P mais P4. Essa vez fica igual a menos o radical 2 sobre 2. Então, o cosseno de x fica igual ao seno de x nesses dois números. Esses dois números são números críticos da função de f, porque f' nesses pontos fica igual a 0. Então, consideramos x igual a p sobre 4 e x igual a p mais p sobre 4 como pontos críticos
de f. Agora, para determinar os valores máximos e mínimos locais, gostaríamos de usar o teste de primeira derivada. O teste de primeira derivada, para isso nós precisamos, de novo, calcular a tabela nos intervalos com extremidades dos pontos de críticos e olhamos para os sinais de F'. Então, vou desenhar a tabela aqui. Intervalos. Intervalos que nós consideramos pelos pontos com extremidade dos pontos dos números críticos. Então, x fica entre 10. Então, intervalos. X fica entre 0 e número p sobre 4. E depois x fica entre p4. É p mais p4. É para x entre p mais p4 menos 2p. Então, vamos ver como os sinais de F' mudam. F' tem essa equação de cosseno de x menos seno de x. Então, quando que o gráfico da função de cosseno, que é o gráfico da função preto aqui, fica em cima do gráfico da função seno, que seja esse gráfico vermelho aqui, a diferença de cosseno e seno fica positiva. Por exemplo, no intervalo de 0 e p sobre 4, podemos ver que entre de 0 e p4 é esse intervalo. Neste intervalo, o gráfico da função de cosseno é em cima do gráfico da função seno, então a diferença é um número positivo. Logo, neste intervalo, eu vou escrever que F' tem sinal positivo. Agora, no outro intervalo, entre de P4 e P mais P4, olhando para o gráfico da função, de P4 até P mais P4, podemos ver que neste intervalo, a função do seno, que tem gráfico vermelho, fica em cima do gráfico de cosseno, que é um gráfico preto. Logo, essa diferença fica um número negativo. Então, neste intervalo, F' fica negativo. Deixa eu ver. Agora podemos olhar para a última intervalo. Então, neste intervalo, de novo, podemos olhar de P mais P4 para 2P. De novo, o gráfico da função cosseno fica em cima do gráfico da função de seno. Então, a diferença entre eles fica um número positivo. Então, eu vou colocar positivo aqui. Então, pelo teste de crescente e decrescente, podemos dizer que a função f, nesse intervalo de
lembrando que a função de f é a função de seno de x mais cosseno de x. Então, nesse intervalo, a função de f é crescente, aqui é decrescente, e nesse intervalo é crescente. Mas queremos determinar os valores máximos e mínimos locais. Agora, para determinar os valores máximos e mínimos locais, queremos usar a teste de primeira derivada. Quando o sinal de f' de positivo muda para negativo, esse ponto era ponto máximo local. Então, eu posso dizer que o ponto x igual p sobre 4, esse número crítico, é correspondente do valor máximo local da função de f. Então, eu vou escrever aqui de f p sobre 4 é máximo local. E de novo, quando que o sinal de f' de negativo muda para positivo, o ponto correspondente era mínimo local. Então, o que realmente está acontecendo no ponto crítico de x igual p mais p4, mais p sobre 4. Então, eu posso dizer que o valor de f de p mais p sobre 4 é o valor mínimo local. Então, consideramos pela essa tabela é a teste de primeira derivada. Então, podemos ver realmente essa é a equação do seno de f de x igual seno de x mais o cosseno de x. Vamos ver que se a nossa calculação era correta ou não. Então, no ponto de x igual p sobre 4, um ponto crítico, já deduzimos que esse ponto é um ponto máximo local. O intervalo que a função é crescente e depois a função fica decrescente. O sinal de f' muda aqui. Esse ponto crítico é ponto P mais P sobre 4. E podemos ver que esse é o ponto de mínimo local. Essa função é uma função periódica, então, periodicamente, com período 2p, esses valores ficam repetidos. Mas porque a pergunta só foi sobre o intervalo de 0 até 2p, então só existem esses dois pontos de máximo local e mínimo local pela essa calculação. Então, esses foram métodos para encontrar os mínimos ou máximos locais, mas deixa eu observar melhor essa curva, deixa eu observar outra realidade sobre o gráfico da função. Se consideramos outras retas tangentes sobre o gráfico dessa função, podemos ver alguns fatos aqui. Por exemplo, consideramos a reta tangente esse lado ou neste lado. Podemos ver que o gráfico da função f fica abaixo da reta tangente. Mas quando passamos nesse ponto,
o gráfico da função vai cruzar. Já vai cruzar a reta tangente nesse ponto. E depois que consideramos outras retas tangentes, o gráfico da função fica acima da reta tangente neste intervalo. E depois, neste ponto, de novo, podemos dizer que a reta tangente, o gráfico da função vai cruzar a reta tangente neste ponto, e depois ainda a direção do gráfico da função fica mudada, ou seja, o gráfico de f de novo fica abaixo das retas tangentes. Mas como podemos explicar esse fato matemático? Esse fato não depende de crescimento ou decrescimento, porque aqui a função estava crescendo, o gráfico da função fica abaixo da reta tangente, mas aqui está decrescendo, mas ainda fica abaixo da reta tangente. Então, existe outro fato que realmente depende desse fenômeno na matemática. Eu posso explicar assim, com um exemplo mais simples. Vamos considerar uma função assim, de ponto A para ponto B, crescente. De novo, aqui, de ponto A para ponto B, crescente. Mas considerando as retas tangentes aqui ficam acima do gráfico da função, o gráfico da função fica abaixo das retas tangentes, e aqui as retas tangentes são assim, então o gráfico da função fica acima das retas tangentes. Então, nós digamos dessa maneira que o gráfico da função aqui com curva para baixo, quando que o gráfico da função fica abaixo das retas tangentes, com curva para baixo. E aqui, que o gráfico da função fica acima das retas tangentes, nós dizemos f é com curva para cima. E esse vai ser a definição desse fato na matemática. Nós consideramos o gráfico de f. Então, se consideramos todas as retas tangentes dentro de um intervalo aí, se o gráfico de f fica acima das retas tangentes, naquele intervalo nós dizemos que f é com curva para cima, ou às vezes denotamos com só essa notação, por exemplo, aqui, considerando as retas tangentes. Nesse intervalo, então, está mostrando que o gráfico da função fica acima das retas tangentes. Nesse intervalo entre o ponto B e C, nós dizemos que a função é com curva para cima. Não. Abreviamos como CC. Se o gráfico da função fica abaixo de todas as retas tangentes dentro de um intervalo, por exemplo, aqui, no intervalo de ponto de A e B, nós dizemos que é com curva para baixo. Denotamos com CB, abreviamos com C e B. Então, vamos considerar todos esses intervalos. No intervalo de C e D, a função é com curva para baixo. No intervalo D e E, a função é com curva para cima. E no intervalo E de F,
é côncava para cima de novo. E para esse intervalo, após o número F, nós dizemos que é côncava para baixo. Mas realmente, isto vai dizer alguma coisa mais. Por exemplo, vamos considerar intervalo A e B. No intervalo A e B aqui, considerando todas as retas tangentes, vocês podem ver neste intervalo, a reta tangente começa com uma inclinação positiva. E cada vez quando que ficamos passando mais para o lado direito, a inclinação da reta tangente fica diminuindo até chegar ao número 0. Então, parece que f' é uma função decrescente. Nesse intervalo, depois a inclinação fica negativo e cada vez fica mais negativo. Então, eu posso dizer que no intervalo A até B, a inclinação da reta tangente está decrescendo. Ou seja, f' vai ser uma função decrescente. Então, pelo teste de crescente e decrescente, quando que uma função está decrescendo, a derivada daquela função é negativo. Mas a derivada da função f' é f2'. Então, isto está dizendo que f2' nesse intervalo é negativo. E nesse intervalo, a função é côncava para baixo. Vamos observar outro intervalo. Por exemplo, no outro intervalo de B e C, aqui, olhando para a inclinação da reta tangente, a inclinação da reta tangente aqui é negativo, depois fica 0 e depois fica positivo. Então, parece que f' é correspondente da inclinação da reta tangente, está crescente. Então, está crescendo de negativo para 0, 0 para positivo. Quando que uma função é uma função crescente, a derivada dela é positivo pelo teste de crescente e decrescente. A derivada da função f' é f2'. Então, isto está refletindo que f2' neste intervalo é positivo, porque a inclinação das retas tangentes é crescente. Então, da mesma maneira, nós podemos dizer f2' é positivo, a função nesse intervalo é côncava para cima. Na mesma maneira, analogamente, nós podemos discutir sobre outros intervalos. E vocês podem desenhar as retas tangentes, vocês vão ver que realmente as retas tangentes têm inclinação decrescente ou crescente, implicando que f2' é positivo ou negativo. Então, esses são todos fatos que nós realmente dizemos teste de concavidade. Teste de concavidade está dizendo sobre f2'. Esse é f2'. Não sei se é claro para vocês ou não. Esse é f2'. Então, se f2' fica positivo para todos os números dentro de um intervalo, então, o gráfico da função nesse intervalo côncava para cima. E da mesma maneira, se f2' para todos os números dentro do intervalo fica negativo, o gráfico da função côncava para baixo. Então, se quiser encontrar os intervalos de concavidade, nós precisamos primeiro de calcular f2' e
devemos procurar os pontos críticos de F2 linhas e colocamos dentro de uma tabela com extremidade nesses pontos. Vamos ver que como o sinal de F2 linhas está mudando para decidir sobre a concavidade da função. Por exemplo, dada uma função de cosseno elevado a 2 de x e menos 2 seno de x, queremos saber os intervalos que a função fica côncava para cima, côncava para baixo, para x entre 0 e 2π. Então, primeiro precisamos calcular F2 linhas. Então, vamos primeiro calcular F linha. F' vai ser derivada de 2 cosseno de x menos seno de x, usando a regra de cadeia para a função potência composta com uma função trigonométrica menos 2 vezes do cosseno de x. Esse é F' de x, mas nós gostaríamos de procurar F2' de x. F2' de x, deixa eu vou simplificar esse para a nossa calculação ficar melhor. Então, eu posso escrever esse como menos 2 do cosseno de x multiplicado por seno de x mais 1. Agora, F2' de x. F2' de x, temos regra do produto para derivar. Então, pela regra do produto, eu posso escrever a derivada da primeira função cosseno, que vai ser menos do seno de x multiplicado por segunda função, mais derivada da segunda função, que vai ser cosseno de x menos 2 multiplicado por cosseno de x, que vai ser cosseno de x elevado a 2. Então, temos 2 seno elevado a 2 de x menos 2 cosseno elevado a 2 de x mais 2 seno de x. Okay. Então, lembrando identidades trigonométricas, eu posso escrever esse vai ser menos 2 do cosseno com ângulo duplo de 2 de x mais 2 seno de x. Estou usando, deixa eu ver, então, deixa eu copiar. Aqui 2 linhas, aqui. Então, eu vou copiar só esse. Então, esse era F2' de x. Já usei esse, lembrando que o cosseno de x mais y era assim, o cosseno de x e cosseno y menos seno de x e seno de y. Só agora, considerando x igual a y, colocando 2 de x, isso vai dar o cosseno elevado a 2 de x menos seno elevado a 2 de x. Então, já usei essa igualdade, essa identidade trigonométrica. Tá bom? Então, F2' de x fica igual a essa equação. Logo, queremos determinar os intervalos que F2' fica positiva ou negativa. Para isso, primeiro, vamos procurar os pontos
que F2' de x fica igual a 0. Se F2' de x fica igual a 0, estou implicando que o cosseno de 2 de x deveria ficar igual do seno de x. Então, vamos procurar esses pontos. De novo, nós podemos usar o gráfico da função. Então, podemos considerar no intervalo de P sobre 2, P, 3P sobre 2 e 2P. Vamos expressar o gráfico da função de cosseno. Cosseno 2 de x. Então, cosseno 2 de x tem a forma assim. Lembrando que cosseno 2 de x com ângulo duplo, quando que x fica igual a P, 4, temos cosseno P sobre 2, que vai ser número 0. Então, vai interceptar o eixo de x nesse ponto P sobre 4. E no P sobre 2, o valor vai ficar menos 1. O período do cosseno de 2 de x realmente fica o número P. Então, nesse período, eu posso dizer que o gráfico da função fica assim, e depois fica repetindo assim. Esse é o gráfico do cosseno de 2 de x. Então, vamos expressar o gráfico do seno de x neste intervalo. Então, já sabemos que o seno de x fica assim. Depois vai para baixo. Aqui fica 0. No 3, P sobre 2 fica menos 1. E depois vai para cima. Então, nós podemos ver que esses dois gráficos interceptam nos 3 pontos aqui, aqui e aqui. Nesses 3 pontos, estamos procurando realmente a diferença entre o cosseno de 2 de x e seno de x. De novo, para determinar os sinais de F2', usamos a tabela de intervalos com pontos de extremidade desses pontos verdes. Mas quais são esses pontos verdes? Vamos usar nossa informação sobre as funções trigonométricas. Por exemplo, já sabemos que o seno de P sobre 6 tem valor 1 sobre 2, mas esse é igual ao cosseno de 2 vezes de P sobre 6, que é o cosseno de P sobre 3, vai ser o valor 1 sobre 2. Então, realmente, aqui é P sobre 6. Aqui também é P menos P sobre 6. Ou seja, o seno de P menos P sobre 6 fica igual do cosseno de 2 vezes desse, que vai ser 2P menos P sobre 3. Ambos eles ficam igual 1 sobre 2. Então, essa altura é 1 sobre 2. Não desenhei muito bem, mas esse é 1 sobre 2. Essas duas alturas são igual. E no ponto 3P sobre 2,
o valor do seno, que é menos 1, o valor de cosseno multiplicado por 2 vai ser o cosseno de 3p, que é o número menos 1. Então, temos esses pontos. Então, temos pontos de x igual a p sobre 6. X igual a p menos p sobre 6. E x igual a 3p sobre 2. Agora, precisamos de desenhar a tabela da F2' para observar nesses intervalos os sinais de F2' como mudar. Então, se observarmos essa tabela pelo teste de concavidade, os sinais de F2' vai determinar sobre a função f, que é concava para cima ou concava para baixo, no qual intervalos. Então, eu preciso abrir um espaço. Então, vamos desenhar a tabela. Intervalos. Nosso intervalo vai ser de x de 0 até p sobre 6. Depois, de p sobre 6 para p menos p sobre 6. Depois de p menos p sobre 6 até 3p sobre 2. E depois, para x maior do que 3p sobre 2. Agora eu gostaria de determinar os sinais de F2'. Lembrando que F2' é essa diferença aqui. Podemos esquecer o número menos o número 2. Então, temos menos o cosseno de 2 de x, mais seno de x. Então, só queria observar. Então, só queria observar os sinais de F2'. Para isso, vamos de novo usar o mesmo método nesse intervalo. No intervalo de 0 até p sobre 6, aqui, no gráfico da função, o gráfico do cosseno de 2 de x é em cima do gráfico da função do seno. Mas lembrando que nós queremos calcular seno menos de cosseno de 2 de x. Então, isto implica que esse número é um número negativo. Agora, consideramos outro intervalo. Por exemplo, vamos considerar o verde. De intervalo p sobre 6 até p menos p sobre 6, aqui. Neste intervalo, o gráfico da função do seno é em cima da função cosseno 2 de x. Então, nesse intervalo, F2' tem sinal positivo. No intervalo p menos p sobre 6 até 3p sobre 2, podemos ver que o gráfico do cosseno 2 de x é em cima do gráfico, fica em cima do gráfico do seno de x, então a diferença entre eles fica negativo aqui, porque consideramos seno menos do cosseno. Então, esse é negativo. No outro intervalo, de 3p sobre 2 até 2p, o gráfico do cosseno de 2 de x
de novo fica em cima. De novo fica em cima do gráfico da função de seno. Então, ainda é negativo. Então, eu posso dizer que neste intervalo sobre a função de f, a função de f no intervalo de 0 até p sobre 6 é côncava para baixo, pelo teste de concavidade. Para baixo, eu posso escrever assim. Côncava para baixo. Nesse intervalo é côncava para cima. E nesse intervalo é côncava para baixo e côncava para baixo. Então, teste de concavidade está dizendo sobre os sinais de F2 linhas. Então, para essa função que queremos procurar intervalos de concavidade, nós temos esse resultado. Então, vamos ver se a nossa resultado é correta ou não. Eu posso demonstrar aqui. Esse gráfico aqui, o gráfico roxo é o gráfico do cosseno. Esse gráfico roxo é o gráfico do cosseno. Dois de x. O gráfico aqui é o gráfico do seno de x. Então, consideramos esse gráfico embaixo é gráfico da função f que seja igual ao cosseno elevado a 2 de x mais seno de x, mais 2 seno de x. Foi 2 de x, não. Isso, menos 2 do que x. Esse é o nosso gráfico, então vamos ver se realmente nosso resultado ficou correto. No intervalo aqui, no P sobre 6, temos aqui P sobre 6, aqui é P menos P sobre 6. Então, no intervalo de 0 até P sobre 6 é côncavo para baixo. No intervalo entre de P sobre 6 é P menos P sobre 6 é côncavo para cima. E no intervalo de P menos P sobre 6 até 2P é côncavo para baixo. Então, parece que nosso resultado é correto. Essa função também é uma função periódica com período 2P. Então, periodicamente vai repetir a mesma forma do gráfico da função. Então, vamos descansar 5 minutos. Voltamos para 11 e 16 minutos. Nesse intervalo, se alguém tiver pergunta,